Obrigado, senhor presidente. Para mim é uma honra subir a essa tribuna no Dia Internacional da Mulher. As mulheres sempre foram para mim uma inspiração, a começar pela minha mãe. Assim como os movimentos feministas inspiraram os movimentos políticos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, as lutas das primeiras mulheres que chegaram nessa casa, principalmente contra o estranhamento de vê-las num lugar histórico e culturalmente reservado aos homens brancos, a luta dessas primeiras parlamentares me inspira. Eu pertenço a uma minoria estigmatizada que tempos atrás não poderia nem sonhar em entrar nessa casa. Nós, gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, fomos perseguidos ao longo dos últimos séculos, entre outras instituições, pela religião, pela psiquiatria e pela lei. Passamos da fogueira da Inquisição Católica aos campos de concentração nazistas, dos campos de reeducação stalinistas aos psiquiátricos, das prisões, perseguições e abusos policiais à estigmatização da AIDS, da rejeição das famílias e do armário compulsório à privação de um marco jurídico e social para a estabilização e o reconhecimento dos vínculos afetivos. Palavras como bicha, viado, que tantas vezes me foram ditas com desprezo ao longo da minha vida, ainda são usadas em muitos ambientes sociais como os piores insultos possíveis ou como forma de deboche e de ridicularização, inclusive nas sessões das comissões dessa casa. Em dezenas de países, de pelo menos 3 continentes, a homossexualidade ainda é considerada crime e em alguns deles é apenada com a morte. Por isso, é uma honra subir a essa tribuna no dia em que celebramos as conquistas de outro grupo perseguido e estigmatizado, as mulheres. É um dia em que lembramos a luta das mulheres por melhores condições de vida. O direito ao voto e a Lei Maria da Penha são frutos dessa luta, mas ainda são insuficientes perto da dimensão do problema. Violência doméstica, estupros, exploração sexual, violência psicológica, seja no trabalho, seja em casa, mortes por abortos clandestinos e por gestações sem acompanhamento médico público, discriminação racial. A confiança do povo brasileiro foi depositada em nós, parlamentares, e temos a obrigação moral e ética com o Estado democrático de direito de responder à altura a essas questões que ainda afligem as mulheres. Precisamos dar prioridade às demandas femininas e das demais minorias e não continuar negociando direitos humanos desses grupos para manter a governabilidade. Ontem, a credibilidade dessa casa foi mais uma vez colocada em xeque com a eleição do deputado pastor Marco Feliciano como presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Uma Comissão de Direitos Humanos e Minorias não pode ser presidida por alguém que se põe publicamente contra as minorias, como no caso das declarações públicas do deputado pastor de que o problema da África negra é espiritual porque os africanos descendem de um ancestral amaldiçoado de Noé, revivendo uma interpretação distorcida e racista da Bíblia que já foi usada no passado para justificar a escravidão de negros. O pastor também se referiu à AIDS como câncer gay, ressuscitando para seus milhares de fiéis um estigma sobre os homossexuais que julgávamos enterrado. É bom que fique claro que a oposição a Marcos Feliciano não se dá pelo fato de ele ser pastor cristão. Eu respeito os cristãos, fui formado no cristianismo e tenho amigos católicos e evangélicos. Se Marcos Feliciano fosse um pastor que seguisse a exortação de Jesus, amar o próximo como a si mesmo, e respeitasse as minorias estigmatizadas e reconhecesse sua luta política por estima, eu não estaria fazendo qualquer oposição na presença do pastor Marcos Feliciano na presidência da na presidência da Comissão de Direitos Humanos e Minorias. Se me oponho ao deputado pastor Marcos Feliciano, é porque ele é contrário a todas as lutas de minorias e é um fundamentalista. O fundamentalismo gera violência. Eu mesmo, por pautar através do meu mandato muitos temas que têm a ver com a defesa dos direitos de minorias, já sofri ameaças de morte e fui alvo de campanhas difamatórias. Contudo, apesar das intimidações vindas através de mensagens nas diversas redes sociais e através de cartas e ligações, jamais reduzi o ritmo dos meus trabalhos. Muito pelo contrário.
Conseguimos sensibilizar a empresa Google a retirar da internet comunidades incentivadoras de ódio e levamos a Polícia Federal, ao Ministério da Justiça e à Secretaria de Direitos Humanos a denúncia que resultou na prisão de 2 membros de uma rede criminosa de fascistas que estimulam na internet a violência contra mulheres, negros, homossexuais e nordestinos, além de incentivar a pedofilia. Tudo isso com um colorido de fanatismo religioso. Nenhuma ameaça vai deter o nosso trabalho. Ele é importante para todas as minorias que precisam de representação, que precisam de alguém que se ocupe dos seus problemas, que muitas vezes são ignorados nessa casa. E eu estou falando de todas as minorias. Fizemos ações que deram espaço para um maior debate sobre temas tão diversos, como a situação das defensorias públicas no Brasil, a violação dos direitos humanos em mineradoras de urânio, o racismo na sociedade brasileira, o conceito de faxina étnica e o impacto decorrente dos grandes eventos esportivos nas populações negras e pobres, a segurança e ordens públicas no contexto das discussões da PEC 300, a audiência com as mães e responsáveis pelas crianças vítimas da chacina na escola Tasso da Silveira, em Realengo, no Rio de Janeiro, e para tratar da situação dos terreiros de candomblés e centros de umbanda, alvos de perseguição e intolerância religiosa. Espero corresponder a todas as expectativas e fazer desses últimos 2 anos do meu mandato, espero fazer deles uma tribuna, um espaço e uma ação em favor das minorias. As mulheres que tanto me inspiraram e me inspiram, contam comigo. Feliz Dia das Mulheres para todas, inclusive para as mulheres da minha vida. Muito obrigado.